Você está acompanhando o programa Educação e Cidadania. O Jornal Notícias do Dia está comemorando 13 anos de história, reafirmando o seu compromisso com o leitor a partir de reportagens que denunciaram problemas e apontaram soluções para Florianópolis e região. Vamos à reportagem? Um jornal que vive e respira a cidade há 13 anos. O jornal, ele se sente vivo e ele é vivo na medida em que ele se aproxima da cidade e daquilo que o cidadão quer. Em mais de uma década, o Jornal Notícias do Dia contextualizou os principais acontecimentos da região e trouxe à tona temas que marcaram a história de Florianópolis. Jornalismo investigativo. Com exclusividade, o ND denunciou um esquema irregular de compra e venda de licenças de táxis, onde uma única pessoa tinha 72 permissões do serviço. Ave de rapina. O Notícias do Dia jogou luz sobre as irregularidades e o esquema de corrupção. Contratos de gaveta e um esquema irregular de aluguel dos boxes do mercado público. O caso, denunciado pelo Notícias do Dia, terminou na abertura de um processo licitatório para que novos comerciantes pudessem trabalhar legalizados no local. O caso dos beach clubs, a frágil administração e os supersalários da CONCAP, os reembolsos de despesas médicas dos deputados, a farra dos aditivos na obra da Ponte Hercílio Luz, editoriais marcantes e com posicionamentos firmes. O Notícias do Dia veio há 13 anos, ele veio com essa proposta de fazer um olhar diferente e de fazer um atendimento com a informação e a notícia, diferente de só informar as questões cotidianas, e sim de fazer a análise e assumir papéis e assumir posições, né? E levar temas diferenciados para poder fazer as transformações. Traz temas de interesse da população, que faz a leitura ser atraente e ter uma busca permanente por ela, e também uma oportunidade do poder público prestar conta de suas atividades e responder a demandas que a sociedade apresenta pelo jornal. O Notícias do Dia se reinventa a cada ano. Em 2019, o jornal remodelou a forma gráfica de apresentar os acontecimentos da cidade. Com um design renovado, a leitura ficou mais fácil e agradável. O periódico segue a tendência do mundo digital. O conteúdo do impresso está cada vez mais alinhado com as plataformas do ND+. O site e o aplicativo para celular trazem uma nova experiência de interatividade para o leitor. As ferramentas modernas e de fácil interação marcam um novo momento do Notícias do Dia. Em 13 anos, muitas histórias para viver, respirar e transformar a cidade. Legal, né? E por toda essa trajetória de 13 anos do Notícias do Dia, é que a gente convidou o diretor de conteúdo do jornal, Luiz Meneguin, para uma entrevista aqui no Educação e Cidadania. Bem-vindo, Meneguin. Muito obrigado, Maria Odete. É um prazer estar aqui com você e para uma data tão importante como é comemorarmos esses 13 anos do nosso jornal. Exatamente. A comunidade, a cidade, o seu entorno sempre são a grande preocupação do jornal? Exatamente. O nosso jornal nasceu já com esse propósito de atender bem a grande Florianópolis. Não é um jornal nacional, não é um jornal estadualizado, embora as informações, quando são relevantes, tanto do ponto de vista do país como de Santa Catarina, elas estão presentes. Mas é um jornal com um foco muito específico, que é atender bem a população e os leitores da grande Florianópolis. E essa renovação, eu diria assim, ela ocorre, por exemplo, através de denúncias, fatos novos, irregularidades em nosso entorno, em nosso cotidiano, como, por exemplo, né, as denúncias dos boxes no mercado público, os 700 milhões da ponte que nem sabe para onde é que foram, por aí. Exatamente. O nosso jornal ele tem como característica ele estar atento, tem esse olhar mais agudo sobre as grandes questões de Florianópolis e da sua cidade, das de Palhoça, São José, Biguaçu, enfim, na região onde circulamos. E o jornal, por essa característica, tem ocupado espaço com bandeiras bastante interessantes, polêmicas, e ajudado até a sociedade a resolver algumas questões, como você citou. Nós fizemos agora uma edição de aniversário de 13 anos, onde nós trouxemos
13 grandes temas que o jornal abordou ao longo desses anos. Você vai falando, eu vou anos, mostrando já aqui o jornal. Ó. A questão, por exemplo, do mercado público, ela é bem emblemática, mostrou um posicionamento do jornal ao expor a situação irregular e que o mercado existia tanto tempo sem que os donos de box passavam de pai para filho e sem licitação, sem interferência do poder público. Enfim, nós ajudamos a prefeitura a resolver essa questão, o mercado foi listado e está aí um belo local, um belo logrador da cidade. Né? Ou seja, são décadas de jornalismo, de imprensa. O que mudou, né, nesses anos todos de profissão, né, do jeito de se fazer jornalismo, Meneguim? Bem, hoje nós temos, o jornal e o jornalista sempre foram protagonistas da informação. Hoje, com a realidade do meio digital, é um pouco diferente. Qualquer pessoa, ela tem o poder de informar, de passar informação pelas redes sociais. Então, eu diria que o jornal não perdeu o seu papel, porque o jornalista apura, investiga, checa as informações antes da publicação. Ele tem uma responsabilidade social. Nem todos que usam a rede social para se comunicar fazem isso. Aliás, não é o papel do cidadão comum, ele apenas repassa as informações. Então, a credibilidade do veículo impresso, do jornal, do jornalismo, é a grande qualidade e o nosso grande ativo. É possível mensurar o impacto que essa revolução tecnológica tem hoje no jornalismo? Sem dúvida. Os jornais se obrigaram a se reinventar. Né? Nós não somos mais os grandes porta-vozes e únicos porta-vozes da informação e do conteúdo. O conteúdo hoje ele está disponível, ele é compartilhado. Então, obriga a que nós façamos um jornal mais antenado com os interesses do leitor, mais dinâmico, porque as informações hoje são distribuídas pelas redes sociais de forma instantânea. E em função disso, nós criamos o ND+, um portal recentemente lançado, e também um aplicativo ND+, que transmite informações praticamente em tempo real, aprofundando, trazendo vídeos, trazendo informações ao vivo, enfim, uma nova forma de você transformar o noticiário que antes era só focado no papel, também nas demais plataformas. Exatamente, porque muitas vezes um fato já é noticiado e depois o jornal, tanto o jornal quanto a televisão, eles vão se aprofundar. Agora, nessa questão, né, nessa velocidade, né, é tudo instantâneo, nessa era de fake news, né, como garantir assim, o serviço de qualidade para a população? Você manter um jornalismo de qualidade, que obriga você a ter profissionais qualificados, treinados, profissionais que sabem fazer investigação, profissionais que sabem apurar um fato, porque na rede social, nas diversas mídias, as informações caem de paraquedas, mas nem sempre o internauta, a pessoa que está do outro lado, sabe se aquilo é verdadeiro ou não. Cabe ao jornalista, ao profissional da comunicação, fazer essa interface, fazer essa curadoria para que você, leitor, receba as informações de qualidade fidedignas, que você possa postar. Né? Eu costumo dizer, quando me pergunto se uma informação é verdadeira, a primeira coisa que eu digo é a seguinte: você viu isso publicado em algum portal ou site de um jornal como o nosso, como outros grandes jornais, grandes veículos? Se não está lá, não deve ser verdade. Você tem quantos anos de jornalismo? Aproximadamente? Eu tenho exatamente 42 anos de jornalismo. Então, você praticamente assim também, né? Acompanhou todas essas mudanças, não é? Sim. Uma coisa, e atualmente, parece assim, nesses últimos anos, ela se tornou assim, avassaladora, né? Exatamente. Eu tive esse privilégio, né? Na minha profissão, iniciar muito cedo, no jornal ainda, quando era feito ali no tipo, em gráfica, com aquelas impressoras bem artesanais. Passei para a transformação da digitalização das redações, né? E hoje nós estamos na era digital 100%, né? Onde a informação e o processo de coleta de informações ele é muito acelerado, como você disse. E hoje nós estamos ligados, os jornalistas sempre estão ligados 24 horas por dia, mas hoje cada vez mais conectado com tudo que está acontecendo. Então, é um desafio para as novas gerações, né, ter esse perfil multimídia. Meneguim, muito grata por essa entrevista. Tá? Mas como você mencionou, eu imagino que você deve ter ficado com curiosidade para conhecer a plataforma do ND+. Vamos a ela?
Entretenimento? Tem mais. Informação? Tem mais. O melhor conteúdo regional. Mais notícias, mais esportes, mais interatividade. Mais opinião? ndmais.com.br. O novo portal de notícias do Grupo RIC está no ar. Muito mais interativo e com um super aplicativo disponível em Android e iOS. ndmais.com.br. Mais para a cidade, mais para você. Bacana, não é? Agora o assunto é a arte-terapia. O método pode auxiliar, você sabia? Os idosos a exercitarem a mente, estimular o cérebro e prevenir os declínios cognitivos. O método está sendo aplicado aqui no Asilo Irmão Joaquim, em Florianópolis. E o repórter Geiseriel Cunha foi conhecer os benefícios dessa prática. Vamos conferir? Com os pincéis nas mãos, eles se tornam verdadeiros artistas. A argila aqui se transforma em vários objetos. É a arte, ganhando e gerando vida nesses homens e mulheres mais experientes. Eu gosto muito como fazer, porque é um passatempo bem legal. É um hobby, que muitas pessoas deveriam fazer, seja em qualquer idade. Como o próprio nome já diz, arte-terapia. Uma terapia através da arte. E a metodologia tem sido muito positiva para esses idosos aqui deste asilo de Florianópolis. Hoje, eles estão trabalhando com pintura e argila, o que faz com que eles remontem através desta arte histórias da infância. O princípio dela é melhorar a capacidade sensorial e motora dos pacientes, estimular a expressão de uma criatividade, e ela é feita através das atividades lúdicas, atividades prazerosas. Neste lar de idosos da capital, a experiência de inserir a arte para a terceira idade de forma terapêutica é nova. Começou este ano, mas já tem sido muito promissora. A proposta foi trazer alguma coisa que estimulasse eles, que promovesse a interação deles também, porque eles se envolvem uns com os outros, a participação, e isso tem surtido um efeito bem positivo aqui na nossa instituição. A Luciana atua na arte-terapia há 10 anos. Sempre trabalhou com os velhinhos. A arte-terapia é um trabalho que vai resgatar um pouquinho dos processos da história de cada pessoa através da arte. E com isso, todos saem ganhando. Afinal, a arte-terapia trouxe um colorido novo à tarde deles. E felicidade é sinônimo de saúde. E fica aqui os nossos parabéns a todos esses terapeutas, fisioterapeutas, né? Que esse trabalho é importantíssimo, muito importante. Mas, depois do intervalo, nós vamos falar sobre uma outra questão, a síndrome de Down. Como as famílias buscam estímulos para que seus filhos frequentem escolas de Florianópolis e vivam normalmente com outras crianças. É só um instante, a gente já volta.